Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe, como sempre, né, o horário que vocês vão acompanhar essa nossa roda de conversa do Evangelho para além dos tempos ou para além dos templos, né? A gente sempre faz esse trocadilho tentando brincar, mas é certo que seja para além do templo ou do tempo ou dos templos, a gente precisa anunciar, conversar e ressignificar, né? Renovar essa palavra. Marcelo, Ana, sejam bem-vindos. Sempre uma alegria estarmos juntos nessa roda de conversa a cada semana. Para nós também, para mim também é uma grande alegria estar com você, Darlan, com você, Ana, e com o pessoal que faz essa roda de conversa conosco. Maravilha. Sem mais delongas, né? Na Igreja Católica e algumas igrejas históricas, neste domingo é celebrado a festa da Santíssima Trindade. E certamente a primeira questão é pensar qual o sentido dessa festa, dessa celebração tem para nós hoje e para quem quer ler o Evangelho para além dos templos, né? Como a gente sempre brinca aqui. Marcelo, ajude a gente para entender essa passagem do Evangelho, por favor. Essa festa foi criada num contexto de polêmica. A Igreja Católica criou essa festa na Idade Média para se defender de heresias sobre Deus e para reafirmar a fé em um Deus que é uno, mas ao mesmo tempo trindade, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é uma festa de tipo meio dogmática. E hoje a grande questão é a gente superar o dogmatismo, a gente entrar num caminho de diálogo, de comunhão, e sobre Deus, que é a grande questão que continua sempre, quem é Deus, nós não somos professores, não somos proprietários, Deus não assinou contrato de exclusividade com ninguém, e nenhuma palavra nossa sobre Deus é completa ou pode ter a pretensão de definir Deus. Como nós, como eu, como você, Darlan, como você, Ana Helena, cada um de nós é um mistério. Imagina Deus. Então, o mais importante dessa festa hoje é a gente dizer Deus é amor, Deus está e se manifesta na comunhão. Isso é o valor da festa hoje. Deus não é solidão, Deus não é alguém simplesmente poderoso. Então, muitas vezes na liturgia se chama Deus, ó Deus Todo-Poderoso. Não, Jesus nunca chamou Deus assim. Deus é amor. Deus é todo amor, Deus não é todo poder. Essa me parece que é a importância da festa para hoje. Penso que é justamente importante entender trindade como diversidade, né? Então, Deus traz essa unidade, mas traz também a diversidade. O texto específico que a gente lê do Evangelho nesse domingo, né, lido nas comunidades, é Mateus 28, 16, 20. Né? Os 11 discípulos voltam para a Galileia, voltam para a sua região, por meio dos pobres, né? Onde a missão de Jesus tinha começado. Justamente o Evangelho manda irem para além do templo, né? E além de Jerusalém, né? Foi no Monte da Galileia que Jesus fez o seu primeiro discurso e nos deu
as chamadas bem-aventuranças, né? Agora é ali que ele se revela de novo, não é isso, Darlan? Sim, Ana. É interessante que o texto de Mateus, ele fala dos 11, mas no capítulo anterior, o evangelho se referia às mulheres que seguiam Jesus até a cruz, e justamente no início desse capítulo, foi a elas que o anjo da ressurreição e o próprio Jesus fez com que os discípulos fossem para a Galileia. E, de certo, foram juntos, né? Acredito, assim, fazendo uma ideia, né, do que possa ter acontecido. Portanto, ali naquele encontro com Jesus ressuscitado e os 11 apóstolos, estavam também Maria Madalena e outras mulheres que eram discípulas de Jesus. Marcelo, como que a gente pode comentar? Como que a gente pode traduzir? Penso que você já disse o que é muito importante, que Jesus tem discípulos e discípulas que, na época em que os evangelhos foram escritos, de certa forma, a cultura era tão patriarcal que deixaram as mulheres de lado, mas que hoje a gente não pode deixar. É fundamental, quando a gente lê discípulos e discípulas, apóstolos e apóstolas. O Papa Francisco propôs e ficou decretado que a festa de Santa Maria Madalena seria uma festa de apóstola. Então, ela recebeu esse título. Na Igreja Latina, já tinha esse título na Igreja Oriental. Ela é apóstola dos apóstolos. Então, isso é muito importante para esse momento que a Igreja está discutindo o ministério das mulheres. Se mulher pode ter ministério ou não, né? É muito importante. E a Jesus ressuscitado, ele se manifesta a eles e a elas mais humano do que nunca, na sua fragilidade, com suas chagas, né? Com sua amizade, com seu carinho. E acho que, para mim, isso é o mais importante do Evangelho, Darlan. Perfeito, Marcelo. Esse Evangelho, ele sublinha que, apesar dos discípulos terem ido ao monte ao encontro de Jesus ressuscitado, eles duvidavam, né? Mas que bom que Jesus não se detém sobre as dúvidas dos discípulos. O fato de duvidarem não tem tanta importância, né? A fé não se opõe às dúvidas, e sim à indiferença e à frieza. Dúvidas a gente pode ter, né? Então, mais do que pensar sobre duvidavam de quê, ou duvidavam de quem, o que significa essa dúvida, eu peço, Marcelo, que você comente o que podemos descobrir para nós no tempo atual, né? A partir dessa passagem do Evangelho, né? E dessa questão toda. Alguém que vê o Evangelho insistir na dúvida dos discípulos pode perguntar: se eles estavam duvidando tanto, por que continuavam juntos? O que hoje acontece muitas vezes é que você pergunta a alguém: você continua na comunidade? Aí a pessoa te responde: não, eu não tenho mais ido, eu não tenho frequentado os encontros, porque eu tive umas dúvidas, comecei a não gostar de algumas coisas, a não entender algumas questões, e aí preferi me retirar. E aí a pessoa se retirou, a dúvida provocou um problema negativo, que foi a ausência. No caso dos discípulos e discípulas, eles podiam duvidar, mas estavam lá. Então, o que a gente pode tirar, Ana Helena, para nós, que o importante é ficar juntos. Não sei se você se lembra, acho que vocês dois são muito jovens, muito novos, mas eu que já sou mais velho, lembro uma das primeiras músicas do Chico Buarque, que cantava Fica, e era um malandro do Rio de Janeiro
que dizia: eu sei que eu sou da cachaça, eu sei que eu gasto dinheiro de casa no jogo, eu sei que quando eu chego, né, tô ruim, mas fica, meu amor. E no fim ele diz: quem sabe um dia, por descuido ou poesia, você goste de ficar. Então esse ficar significa permanecer juntos, perseverar, manter-se em comum. E acho que é isso, Ana Helena, que o Evangelho de hoje pede, com dúvida ou sem dúvida. O importante é a adesão. E o amor é que garante essa adesão, né? Apesar das dúvidas. Com certeza. Darlan? Pois não. Eu estava aqui rindo porque Marcelo é bem generoso, né? Vocês que são novos não vão lembrar da música de Chico Buarque. Então, Marcelo, você tocou num assunto aí que me chamou a atenção, que é sobre o falar de Deus como todo-poderoso, né? E essa revela, quando você falava, enquanto você contextualizava aí, né? A revelação nova deve ser a palavra de Jesus. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Levando em consideração sua fala anterior, como que a gente pode equiparar, né, essa fala? Porque Jesus, de fato, ele nunca quis ser um poderoso, ele nunca chegou se anunciando como poderoso. A palavra, Darlan, é que a gente, em português, tem uma palavra só para poder. No grego, são duas palavras diferentes: poder e autoridade. O médico tem autoridade, porque ele tem ciência que eu não tenho. Então, quando eu vou a um médico, eu, por exemplo, vou ao cardiologista, eu me entrego na mão dele, ele tem autoridade. E se o médico me disser: toma isso, não tome, faça tal coisa, não faça, eu obedeço porque ele é médico. Então, ele tem autoridade, ele não tem poder. O militar que está com a arma na mão tem poder. Uma pessoa que coage o outro a fazer uma coisa que ele não quer, ele é poderoso. Agora, a autoridade vem de dentro, é autos. Eu não preciso dizer: você sabe com quem está falando? Não. Eu tenho autoridade. Então, Jesus diz: toda autoridade me foi dada. O que significa isso? Significa que Jesus é o Senhor do universo. Significa aquilo que o padre Teilhard de Chardin chamava o Cristo cósmico. Quer dizer, que a ressurreição de Jesus pega na natureza, pega a Mãe Terra, que os índios podem chamar Pachamama, a Mãe Terra, e que isso significa o Cristo, a ressurreição de Jesus na Terra, a natureza, o universo. Então, Jesus está na ecologia integral. Que beleza, né? O Papa Francisco, na Laudato Si, propõe a ecologia integral como uma forma de espiritualidade. Então é isso, Darlan. Marcelo, antes da gente se encaminhar para as considerações finais, eu só quero fazer uma ilustração dessa questão da autoridade, né? Eu fui diretora da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, e eu sempre vi muitas pessoas quererem a carteirinha da ABI, né, para dar carteirada, né? Quem dá carteirada é justamente porque não tem autoridade, né? Porque quem tem autoridade não precisa de dar carteirada, né? Então, é só um exemplo que eu queria dar aí para ilustrar a questão da autoridade. É a diferença de autoridade e poder, né? Exatamente. Essa festa da Santíssima Trindade surgiu nas igrejas para dizer que Deus é comunhão de amor, né? Hoje em dia, os movimentos fundamentalistas pegam um Deus que é a legitimação do ódio, da violência, né? A palavra do Evangelho de hoje se encerra com a promessa de Jesus, né? Está lá escrito: estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse Evangelho de Mateus começa com um anjo dizendo a José:
O menino que vai nascer se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, né? Agora, a última frase é: estou com vocês todos os dias. Através do Espírito, estou com vocês, né? É essa presença amorosa que temos de viver para nós e testemunhar ao mundo. A posição que a gente toma em relação à sociedade e à política é que vai testemunhar, para além dos templos, né, quem é o nosso Deus. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo. Então, um grande abraço para cada uma de vocês. Vamos ficar nessa alegria de que Deus está em nós e conosco, não está fora, nem fora do universo, nem fora da vida da gente. E a gente vive mergulhados em Deus como um peixe na água. E é nessa alegria que nós dizemos: Deus abençoe a cada uma de vocês. Beijo a todos. Beijo, meu povo, excelente semana. No próximo final de semana vai ter ENGEL, Encontro Nacional de Juventudes e Espiritualidade Libertadora. Contamos com a vibração de vocês, com as boas energias. E para quem puder, estejam conosco em Salvador. Vai do dia 30 de maio a 2 de junho. Beijo no coração. Encontro lá.